verdade, acho que eu vou lhe contar o que aconteceu naquela época, em meados de 1800, quando a nossa família decidiu ir embora à colônia. Bom, aquela caralha daquele baixinho de Napoleão nos ameaçava. Ele dizia, acho que vou invadir Portugal. Então, meu pai, Dom João I, decidiu que íamos embora ao Brasil. Foram 100 dias de viagem, 100 dias de viagem. Para depois, quando chegamos então ao Brasil, que horrível, horrível, muito diferente, muito diferente. Então, uma cidade horrível, tudo, as casas, horrível, colônia, tudo feito de barro, horrível. Quando chegamos lá, tinha muitos negros e mulatos, todos sem roupa. Como? Sem roupa, nada de roupa. Mas acontece que a coisa estava feia no Brasil. O ouro já tinha acabado, tudo, e o açúcar não rendia mais dinheiro. Então, o que decidimos fazer? Um tratado de comércio e amizade. Inglaterra nos apoiava. Então, foi nessa época que decidimos invadir a Guiana Francesa. Para quê? Para se vingar daquela caralha daquele baixinho de Napoleão. Então, um ano depois, derrotamos a caralha do Napoleão. Então, acontece que, um ano depois, em 1816, a vovó, aquela louca dos infernos, morreu. E sabe o que aconteceu? Meu pai, Dom João I, foi coroado rei de Portugal. Veja bem, mas acontece que em 1820, os liberais de Porto estavam a pressionar meu pai, Dom João VI, Em 1821, aquela caralha daquele baixinho de Napoleão morreu, sim, bateu as botas. Então, meu pai retornou a Portugal e me deixou como príncipe regente desta bagaça deste Brasil. Mas acontece que tínhamos um problema aqui no Brasil. Quanto mais gente da nobreza vinha de Portugal a cá, mais dificuldade tínhamos em abrigar este povo nessas casas miseráveis de barro que tínhamos aqui. Então, o que fazíamos? Escolhíamos as melhores casas que encontrávamos e expulsávamos os donos de lá para abrigar o nosso povo. Mas você acredita que eles achavam isso um absurdo? Sim, o povo achava isso um absurdo. Colocaram até o nome disso como um movimento. Ponha-se à rua. Onde já se viu isso? Mas acontece que eu também fiz muita coisa boa por este Brasil. Fundei a Biblioteca Real, o Museu Real, Banco do Brasil, Jardim Botânico. Sim, só que eles me pressionavam a voltar a Portugal. Então, às margens do Ipiranga, o que eu fiz? Gritei, independência ou morte! E fiz deste lugar um império. Mas a minha popularidade durou pouco. Não consegui acabar com a escravidão, tive que aumentar impostos, o Brasil vivia uma crise horrível, pois devíamos para a Inglaterra. E tinha mais uma coisa, o povo não gostava da minha vida amorosa, eles ficavam reclamando. Mas eu vou lhe contar a história. Eu tinha várias amantes, normal, mas tinha uma que era a minha predileta. Então dei a ela o título de Marquesa de Santos. E também mandei construir o primeiro palacete neoclássico a ela. E quem construiu foi o meu arquiteto, Joseph Pierre. Nessa época precisávamos demonstrar elegância e poder, então o neoclássico foi decretado como arquitetura oficial do Império. Mas a minha popularidade continuava alta, então não teve o que fazer, tive que abdicar do trono em 1831 e deixar o meu filho, com apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II, no trono, como príncipe regente. E eu voltei a Portugal. Bom, Dom Pedro II era um moleque. Não tinha o que fazer, não sabia governar. Então, nessa época, o Brasil virou uma zona. Tinha revolta para todo lado, tinha gente brava, mas não tinha o que fazer, nada dava certo. Bom, pelo menos o café deu certo. Começamos a plantar café e o Brasil voltou a ter dinheiro. Opa, mas veja bem, chega de falar de história. Vamos falar da arquitetura. Oi, guria! Tudo Oi, bem? amiga, tudo bom? O que você tá fazendo? Tô estudando. Ah, não, vamos mais 5-5, vai ter um show incrível que a gente não pode perder. Amiga, você tá louca? Tem prova! Prova de quem? Ai, é verdade, eu tinha esquecido. Então, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Ai, sobre o que é a prova mesmo? É sobre o neoclassicismo no Brasil, amiga. Ai, é verdade. Eu tava lendo aqui algumas coisas sobre variantes da composição e não entendi direito, você sabe? Ah, eu posso te explicar sim. Tá, me explica então, Ó, Guria.
O primeiro era o pórtico em destaque. E era o de arquitetos maneiristas, né? Então sofria aquela destaque na paisagem e tudo mais. Só que isso foi só do segundo reinado. Aí a segunda variante eram os pórticos alinhados com a fachada, né? Então era para grandes edifícios e edifícios do governo. E aí que foi adotada a linguagem palladiana e tudo mais. Aí a terceira variante era o pórtico avançado, que era muito usado lá nos teatros e tudo mais, para as pessoas que chegavam com as carruagens lá não se molharem no tempo, né? E aí a quarta foi a utilização do templo romano. Aqueles arquitetos franceses, né, guria? Auguste Auguste e e Pierre, Pierre, isso aí. Eles eram isso. arquitetos da nobreza. Isso, e eles faziam edifícios pro governo e tudo mais. Ah, é verdade, é verdade. Então, guria, eu li que o Auguste, ele teve uma atuação super destacada. Só que a maioria dos projetos dele não foram executados. Ai, sim, eu vi que ele errou em vários projetos, porque tudo que ele encontrava aqui era totalmente diferente da Europa. Sim, as técnicas construtivas eram completamente diferentes. Sim, os materiais, o sistema materiais, construtivo, a mão de obra que não era especializada. Ele tinha muita influência palladiana. E ele visava, a Politécnica, ele visava bastante a questão estrutural, né? E muito pouco do estético. Ah, sim, e eles visavam também a funcionalidade do edifício, né? Então, amiga, a praça era coberta por abóbadas de berço, né? E elas eram feitas em estuque. E é tudo disposto em cruz grega, né? Aí eu vi também que eles tinham um transepto iluminado pela claraboia. Ah, eu vi, isso é ótimo, né? E o lanternim central era apoiado em um tronco de cilindro. Aí eles tinham um grande peristilo de colunas dóricas que suportavam os arquitraves, né? Que também eram monumentais. Aí isso delimitava o espaço da ágora, que era entre os negócios e os pregões que eram realizados ali. Eu vi também que o telhado era dividido nas águas, com os planos escalonados, então isso era muito bom. Igual a arquitetura religiosa colonial. Eles tinham também muitas colunas dóricas, e todas eram feitas em anéis de pedras, assim, super grandes. E o corpo central era destacado, como recomendava a arquitetura palladiana, né? Ah, eu vi também essa tal da Escola Belas Artes, né? Ela tinha 2 pavimentos, né? E a fachada principal era voltada para a rua principal da travessa. Sim, e até o arquiteto, Auguste, ele tinha pensado nessa estrutura da vista, da fachada voltada para a travessa. E quando pra ele ter viu... melhor visibilidade É, do uma prédio, perspectiva né? super diferente. E aí ele mandou fazer uma rua, acredita? Pra ter uma perspectiva muito melhor do edifício. E eu vi também que a planta baixa era composta por um grande retângulo que ocupava quase completamente o lote inteiro ali que foi escolhido para fazer. Ele tinha um bloco central com os pavimentos e tinha o frontão dele, ele era triangular e apoiado em 4 colunas jônicas. Ah, eu vi também que ele fez o mercado da Candelária, né? Sim, amiga, era assim, ó. A edificação tinha quase 5.000 metros quadrados. E a planta era quadrangular com a simetria biaxial. É verdade, ele tinha 4 fachadas e cada uma tinha uma portada central. E elas eram elevadas, assim, pra fugir um pouco daquela linha horizontal, assim, sabe? Que tinha. E eram 2 colunas dóricas, né? Não, amiga, eram dóricas. Ah, tá. Ok. E elas suportavam um arco pleno, né? Sobre um frontão triangular. E eu vi também que essa obra era muito mais preocupada com a funcionalidade do que com a estética, que era recomendada pela Escola Politécnica. Ai, amiga, eu cheguei aqui numa parte que eu não tô entendendo. Qual parte você não tá entendendo? Esse Pierre aqui, quem que ele foi? Era mais um dos arquitetos, né? Lembra? O Auguste e o Pierre. Ele foi um dos primeiros pra ampliar aquela teoria da composição que a gente tinha visto antes, sabe? E daí a Academia Real Militar foi a primeira realmente, assim, que super ampliou essa teoria mesmo. Eu tava lendo na matéria que ele pegou uma casa já existente, uma construção, ele aproveitou os alicerces que estavam lá e algumas paredes também. Isso, ele aproveitou e ele fez até um grande palácio, assim, muito bem feito pra localizar a nave central. Aí depois ele já veio com as casas de câmara e cadeia, onde tinha
aquela parte de baixo, né, das cadeias no térreo. Das celas, né? Isso, exatamente. Que nem o Maiorino falou na aula, sabe? E depois vinha a disposição interna, tinha aquela escada que vinha que ia pra câmara. E ele não tinha muita regularidade, sabe? Nem nessas leis da composição e nem na proporção. E daí veio os primeiros palacetes, que era o forte dele, né? Ele fez tanto a Chácara de Gávea e o Solar da Marquesa de Santos. E os dois, eles tinham muita influência nos pequenos palácios franceses. Porque eles tinham que demonstrar poder, elegância. Então eles faziam isso de uma forma com inspiração nos palácios franceses. Eu li que a Chácara da Gávea era envolvida por uma varanda em U, né? Ai, sim, ele tinha um beiral mais curto também, que era um pouco diferente. E a Casa da Marquesa de Santos, como que era, amiga? Ela era praticamente a mesma coisa, seguia a mesma ideia. Ela era uma escala muito maior. Ele tinha um forro de estuque super bonito, assim, todo elaborado. Eu vi que as decorações eram todas em estilo rococó, amiga. Exatamente. Então, amiga, eu acho que no modo geral, assim, né, eu lembro que a modernização da arquitetura fez com que alguma parte da elite ali se mudasse, tivesse tipo aquela zona de transição, assim, né, entre o urbano e o rural, e daí elas foram morar por ali, né? Isso, elas foram mudar pra lá, pra algumas chácaras, assim, super bonitas. E aí também eles acabavam mudando um pouco o estilo do que já tinha. Tipo, eles tiraram as varandas, porque não servia mais, não tinha essa utilidade. É porque eles faziam muita festa dentro, né? Exatamente. Aí não tinha mais utilidade. Isso. E daí a cozinha também era de serviço e foram deslocadas mais pro fundo. Porque daí não tinha mais esse contato, né? E as áreas íntimas das casas, os quartos e tudo mais, ficavam no segundo pavimento. Então acho que é isso, né, guria? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Essa jogada de cabelo tem que ter. Joelma! Calypso! 1, 2, 3 e ação.